és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Acontecer aqui, aí, aonde nós estivermos. A palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele estará. Amém? Eu quero te saudar com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a paz do nosso Senhor esteja na sua casa, esteja no seu trabalho, esteja onde quer que você esteja. Hoje, com a mobilidade que a gente tem, a facilidade de escutar e de ver, né, através da internet em qualquer canto. Aí você pode estar em qualquer canto, não somente na sua casa. E eu tenho certeza que aqui, né, o Gustavo, o Cleito, também te deseja essa paz, também deseja que você aproveite e cultue a Deus junto conosco. Não é que a gente a gente vai aproveitar o culto pra gente, mas a gente vai cultuar a Deus. E eu te convido
a cultuar a Deus juntamente com a gente, entregar aquilo de melhor que você tem. Pode não ser muito, eu também não tenho muita coisa para entregar para o Senhor, apenas o meu louvor, às vezes só a minha voz, e às vezes ainda com soluço, quando eu começo a adorar a Deus de todo o meu coração e eu começo a chorar, e às vezes é uma voz falha, é uma voz que não sai bonita, mas é para Ele, e é por Ele, e é genuíno. E aqui eu vou ler em Salmos 95, do 3 ao 7, que nos diz assim, ó: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, quando esse hino fala que ninguém é como o nosso Deus, é porque não existe ninguém como o nosso Deus. Então, vamos cantar de novo essa parte. Já falamos que Ele é grande, que Ele está aqui, está aí, grandes coisas vão acontecer até mesmo dentro da gente, quando a gente reconhece que o Deus que a gente serve é um Deus tremendo, que o Deus que a gente serve criou uma formiga, que é o que a gente consegue ver, que tem coisas até invisíveis aos olhos, que tem vida, e um elefante, a uma baleia, a algo gigante, e a gente vai cantar agora que Ele está aqui. Aqui o que eu falo é onde você está, onde nós estamos. Então vamos entoar esse louvor com todo o nosso coração e falar que Deus está aqui. Certezas que o Espírito Santo dá para ele, e ele fala: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegure que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que
complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E logo lá na frente, Paulo, ele é preso. E você acha que ele tá só? Ele não tá só, sabe por quê? Porque Deus está com ele. Deus está com você, não importa se é no hospital, não importa se é num quarto isolado, não importa se é preso dentro da sua mente ou do seu coração com uma depressão, não importa, Deus está com você, assim como ele esteve com Paulo. E Paulo se alegrou na cadeia, escrevendo cartas aos irmãos que estavam soltos e sabe fazendo o quê? Dando esperança. Paulo que estava preso, dando esperança àqueles que estavam soltos, irmãos. Então vamos nos desprender das cadeias e vamos cantar assim, ó. Eu sei que estás aqui. Eu sei que estás aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oração para passar da palavra de Deus, né? E aonde você está, se você não pode se ajoelhar, curve sua cabeça, feche os olhos e ore ao Senhor e fale: Senhor, glorioso Deus, Pai da eternidade, Senhor, eu sei que estás aqui, como és onipresente, onisciente, onipotente, estás em todos os lugares, estás aqui conosco. Estás aí com essa pessoa que está escutando esses louvores, essa palavra. Senhor, toca nela, Pai. Senhor, leva o teu espírito, Senhor, bate na porta do coração e que essa pessoa abra o coração para escutar a tua palavra, meu Deus. Senhor, e permanece com ela, Senhor, segura na mão dela, Senhor, e permanece com ela, dá coragem, dá paz, Senhor. Senhor, dá alento. Em nome de Jesus, Senhor, também eu te peço, meu Deus, para abrir os ouvidos, o coração e a mente, meu Deus, para que possamos receber a Tua palavra que vai ser falada, meu Deus, agora aqui, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e eu te agradeço por tudo, pela minha vida, pela vida das pessoas que estão escutando, pela nossa vida que estamos fazendo, Pai, o Teu trabalho, eu te agradeço muito, Pai, por tudo, em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. A nossa celebração ela é virtual, mas a nossa adoração é real. Então já adoramos ao Senhor com nossos louvores e agora vamos ser ministrados pela palavra de Deus. Por isso eu convido você a ir comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3. Irei ler o versículo 13 e 14. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queria convidar você a fechar os olhos e nós orarmos juntos antes de sermos ministrados pela palavra de Deus.
Senhor nosso Pai, nós te bendizemos, te louvamos e te adoramos nesse momento. Queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra ministrada, Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir. Então pedimos que o Teu Espírito Santo nesse momento abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração e a nossa mente para recebermos a Tua palavra de bom grado, Senhor. Que ela produza frutos em nós. Que o Teu Espírito ministre ao nosso coração nessa hora. Que a Tua palavra continue a nos transformar de glória em glória, a imagem do Teu Filho Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 3, versículo 3 em diante. Eu queria pensar com os irmãos sobre o tema foco no alvo certo. Foco no alvo certo, com base nessa carta do apóstolo Paulo. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo e dirigida aos irmãos que viviam na cidade de Filipos. Só para contextualizar, Filipos era uma ilha do primeiro distrito da Macedônia, no litoral da Grécia. E nos tempos de Paulo, era uma colônia do Império Romano, era como se fosse uma mini-Roma. Em Filipos, Paulo e Silas começaram a pregar Jesus e uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira. Ela era uma empreendedora, uma empresária, e ela era temente a Deus. E ao ouvir a pregação de Paulo e Silas, ela abre o coração para a mensagem de Jesus e ela se converte. Atos capítulo 16, versículo 14, diz assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Olha que lindo. Lídia se converte, ela chama o apóstolo Paulo para visitar a sua residência, e essa igreja de Filipos, ela começa na casa de Lídia. Começa ali. É ali que nasce a primeira igreja da Europa, o evangelho migrando do Oriente para o Ocidente através dessa mulher, através do apóstolo Paulo e Silas. Lembre-se que igreja não é um prédio, mas pessoas. E provavelmente o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Filipos 10 anos depois da sua fundação. E em sua primeira prisão em Roma, no ano 61 depois de Cristo. Paulo, ele escreve a carta como uma forma de gratidão aos irmãos filipenses. No capítulo 1, versículo 3, ele diz: eu agradeço ao meu Deus toda vez que eu lembro de vocês, irmãos. Versículo 4: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. E essa carta, ela é conhecida como a carta da alegria, a carta do contentamento. O apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 12 e 13, ele vai dizer: eu aprendi a estar contente em todas as coisas, em todas as situações. Mas lembre-se que Paulo está preso, ele está acorrentado, ele está sofrendo, mas mesmo assim ele está alegre, ele está contente, porque a sua alegria não é circunstancial, ela não tinha a ver com a sua prisão, tinha a ver com a certeza de que Cristo estava usando a vida dele para abençoar aqueles irmãos. E na carta, Paulo dá 4 razões que o motivou a escrevê-las. Primeiro é para agradecer a oferta que os irmãos de Filipos enviaram para o apóstolo Paulo no tempo da sua prisão. Segundo, para informar a respeito da saúde de Epafrodito, seu cooperador de ministério, que estava gravemente enfermo. Isso está no capítulo 2, versículo 25 ao 30. O terceiro motivo é compartilhar com os irmãos sobre a sua situação na prisão, capítulo 2, versículo 19. E o quarto motivo é posicionar-se e exortar os irmãos sobre a existência de conflitos, heresias e principalmente sobre os judaizantes que estavam querendo impor a sua doutrina aos irmãos de Filipos. Paulo aqui, ele nos dá alguns conselhos para não perdermos Jesus de vista, para não perdermos o foco na caminhada com Cristo. O primeiro conselho que ele nos dá é no capítulo 3, versículo 3, a parte A, que ele diz assim: não se permita para se paralisar pelo tempo presente. O primeiro conselho é: não se permita se paralisar pelo tempo presente. Ele diz no capítulo 3, versículo 3, a parte A: irmãos, quanto a mim, não julgo que haver alcançado, que já alcancei tudo, mas uma coisa eu faço,
Paulo, irmãos, ele é responsável por quase metade do Novo Testamento e conteúdo escrito. Paulo é o único homem na Bíblia que se diz que foi assunto até o terceiro céu. Ele diz em um dado momento que ele viu Cristo pessoalmente, face a face. Paulo é o homem que fez 3 grandes viagens missionárias, que implantou várias igrejas, inclusive a igreja de Filipos na casa de Lídia. Mas mesmo assim, Paulo não estava satisfeito com as suas vitórias espirituais. Ele não se permitia paralisar pelo tempo presente, pelas conquistas presentes. Ele diz: eu ainda não alcancei tudo. Não julgo ter alcançado tudo, mas uma coisa eu faço. A ideia é, eu me mexo, eu sou inconformado. Moisés era assim também. Vocês lembram que num certo momento da sua vida, Moisés ele chegou a pedir a Deus: eu rogo-te que te mostres a tua glória, que me mostres a tua glória. Moisés ele ansiava por mais de Deus, ele sempre queria mais de Deus, mais profundidade, mais intimidade no seu relacionamento com Deus. Assim como Moisés, Paulo também queria mais. Ele diz: eu ainda não alcancei tudo que Deus tem para mim, por isso uma coisa eu faço. Por isso ele não se deixava paralisar, mesmo estando numa prisão, irmãos. Ele não se deixava paralisar pelo tempo presente. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16, ele escreveu: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Paulo ele não se deixava paralisar, tanto que ele escreveu aos Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo diz: não se conformem, não se amoldem, não se ajustem ao padrão e aos valores desse mundo, mas transforme-se, começando pela renovação da sua mente, começando pela renovação da sua consciência. Ou seja, preencha a sua mente, renove a sua mente. Com o que, Paulo? Eu penso que Paulo está dizendo com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas. É por isso que o Salmo 19, verso 7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Há uma obra de restauração em nossa alma. A alma como sede da razão, sede da vontade, sede das emoções. E há uma restauração que acontece nessa nossa alma, e essa obra se dá por meio da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Portanto, meu irmão, você que me ouve, minha irmã, você que me ouve, não permita que o tempo presente, esse tempo de pandemia, de quarentena, deforme você. Que o mundo roube você da sua missão, roube do seu coração que você aprendeu sobre o Evangelho antes dessa pandemia. Mas renove a sua consciência com a palavra. Deseje alcançar mais, deseje mais santidade, deseje mais intimidade, deseje mais profundidade. Pense como Paulo: eu ainda não alcancei tudo, Deus ainda tem mais para mim. Tiago capítulo 1, versículo 21, Tiago diz o seguinte: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra aqui, salvar, significa curar, libertar, restaurar. Tiago diz assim: recebam com mansidão a palavra que está sendo ministrada, que está sendo implantada em vocês, porque ela é poderosa para curar, para libertar a sua alma, para restaurar a sua alma. Ou seja, quando nos enchemos da palavra de Deus, a nossa alma passa por uma lavagem, por uma cura, por uma restauração do alto. Isso é maravilhoso, irmãos. Alguém já disse que a pior de todas as culpas é a culpa de não ter vivido. Então, se você é cidadão do reino de Deus, viva, mas faça isso com grandeza, com beleza, com senso de missão, sem se deixar paralisar, alicerçado na palavra de Deus. Coloque a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Não quer perder o foco na caminhada da fé, não se permita paralisar pelo tempo presente, mas avance como o apóstolo Paulo. O segundo conselho que o apóstolo Paulo dá aqui é: aprenda o valor do desprendimento. Aprenda o valor do desprendimento. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 13, a parte B, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que estão diante de mim. A Bíblia Viva traduziu assim esse versículo: esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente. A igreja de Filipos, ela vivia em uma luta constante para se afastar das heresias agnósticas que estavam tentando entrar na igreja através de judaizantes. E essas heresias estavam fazendo com que os irmãos dessa comunidade ficassem com os olhos espirituais, com os olhos da fé meio que embotados, embaraçados, para enxergar as realidades distantes, as realidades espirituais, aquilo que é permanente, aquilo que é relevante. Já Paulo é diferente. Paulo era alguém que vivia com os olhos fixados naquilo que estava à frente, e ele não se desviava por nada. Ele diz: esquecendo o passado e aguardando com esperança aquilo que está à frente. A ilustração que nos ocorre aqui é de um corredor. Quem decide participar de uma competição, de uma corrida, não fica durante o percurso da corrida olhando para trás, por cima do ombro, calculando quantos metros já percorreu, qual a distância a ser percorrida, como é que está a corrida dos outros concorrentes. Quem corre tem um objetivo, tem uma meta, está com os olhos fixados na meta de chegada, na vitória, no troféu, no pódio. Essa é a ideia de Paulo por trás. Paulo viveu assim. E aqui ele encoraja os irmãos a fazerem o mesmo. Ele foi um perseguidor da igreja, ele matou cristãos, na ignorância da religião, é claro. Mas ele tinha um passado, e com certeza esse passado lhe causava angústias, ele causava tristezas, ele causava más lembranças. Mas ele aprendeu a deixar o passado a ser passado, ele se desprendeu do passado, ele aprendeu a esquecer o que passou e a focar no futuro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo: o que passou, passou. Eu não vivo preso ao meu passado, pelo contrário, eu procuro esquecê-lo, porque Deus tem vitórias maiores e melhores para mim no futuro. Por isso eu avanço para o que está diante de mim, glória a Deus. Milor Fernandes disse o seguinte, abre aspas: eu nunca soube porque tanta gente teme o futuro. Eu nunca vi o futuro matar ninguém. Eu nunca vi o futuro roubar ninguém. Eu nunca vi nada que tivesse acontecido no futuro. Terrível é o passado, ou pior, o presente. Eu queria que você ouvisse esse conselho do apóstolo Paulo nesse momento. Ouça esse conselho do apóstolo Paulo através da palavra de Deus. Aprenda a deixar o seu passado ser passado, porque Deus é o Deus do hoje, do agora. Avance para o que está diante de você, pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé, porque o melhor de Deus na sua vida não aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, dependendo da sua postura no presente. Eclesiastes 7:10 diz: jamais diga, porque foram os dias passados melhores que este, pois não é sábio perguntar assim. Autor aos Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós não ficamos presos ao passado, nós não voltamos, nós não retrocedemos, nós não fazemos parte daqueles que retrocedem na fé, fazemos parte daqueles que caminham em direção à salvação que está à frente, adiante de nós. Esse mesmo apóstolo Paulo chegou a dizer em Gálatas: já não sou eu quem vive, já não mais sou eu quem vive. Eu penso que o Paulo está dizendo: o Saulo perseguidor não vive mais em mim. Ele ficou para trás, ele ficou no passado, já me desprendi dele, mas Cristo vive em mim, eu entreguei a minha vida a Ele, é Ele quem controla, é Ele quem domina, eu aprendi a entregar tudo a Jesus. É Ele vivendo em mim quem dita as regras, é Ele vivendo em mim quem domina os meus passos. Não é mais a minha vontade, o meu eu, mas é a vontade dEle. Não é mais sobre quem eu era, sobre o que eu fiz, sobre o meu passado, mas é sobre quem eu sou. Quem está em Cristo é uma nova criação, tudo se fez novo nele. Glória a Deus.
Portanto, na caminhada da fé, é preciso abrir mão do passado, com todos os seus erros e acertos, conquistas e derrotas, alegrias e tristezas. É preciso abrir mão dos fantasmas que nos assombram a consciência. É preciso se desprender de tudo e seguir, principalmente num tempo como esse, principalmente num ano como esse, num mundo como esse, de tantas vozes paralisantes e malignas que sopram em nossa consciência, nos querendo fazer paralisar e abandonar tudo. Na vida com Deus, se prepare para se desprender de muita coisa, para poder andar com Ele e ser um com o seu Espírito. O terceiro conselho do apóstolo Paulo está no versículo 14 do capítulo 3 de Filipenses. Ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro conselho: não perca o foco na caminhada, mantenha-se no alvo. Não perca o foco na caminhada, mantenha-se no alvo. A Bíblia Viva traduziu assim esse versículo: esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em virtude do que Cristo fez por nós. Glória a Deus. A palavra grega aqui, que aparece como alvo, ela é skopos, e é encontrada somente aqui em todas as cartas do apóstolo Paulo, e significa a fita diante da meta, no final da pista. O atleta, quando ele está na corrida, o foco dele é a fita, é o seu alvo, é cruzar a linha, é chegar lá. O apóstolo Paulo usa a mesma palavra para dizer que eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. William Hendricks, comentando esse texto, ele afirma que no final das corridas, na época do apóstolo Paulo, o vencedor, ele era convidado à pista do estádio, a comparecer diante de um banco, da bancada de juízes, a fim de receber o seu prêmio. E esse prêmio consistia de uma coroa de louros. Os atletas olímpicos, no contexto de Paulo, corriam por uma coroa de louros, algo finito, algo pueril, algo perecível. Contrapondo essa realidade terrena, o Paulo pega a mesma ideia para dizer que nós cristãos corremos, mas corremos por uma coroa incorruptível, celestial. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Eu prossigo para o alvo por causa do prêmio da soberana vocação, mas não é qualquer prêmio, é uma coroa incorruptível. Nas competições humanas, apenas um vence, um chega no primeiro lugar, mas na corrida da vida eterna, todos os que amam a Jesus, amam a segunda vinda de Jesus e creram no seu nome, são mais que vencedores nele. Todos podem ser vencedores nele. Assim como o competidor era focado em busca do seu alvo, do seu prêmio, da chegada, Paulo também encarava a vida cristã, a corrida cristã do mesmo jeito. Paulo era focado da mesma forma, ele tinha um alvo e o seu alvo era o prêmio. Por isso que em Atos capítulo 20, versículo 24, que a nossa irmã leu no começo, ele diz: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que é que Paulo buscava com tanta determinação, com tanto foco? Ele diz: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. O autor aos Hebreus ensina à igreja primitiva essa mesma lição. Ele dizia que a igreja tinha que prosseguir na fé. No capítulo 12, versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus é o nosso alvo. É em direção à vida com Ele que estamos indo. Portanto, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, sem olhar para Jesus, a gente não consegue atravessar esses dias maus que estamos vivendo. Sem olhar para Jesus, a gente não consegue prosseguir na jornada. Sem olhar para Jesus, a gente não consegue prosseguir, perseverar na fé. Se nós desviarmos o nosso olhar da pessoa de Jesus, nós não vamos conseguir viver em santidade e em temor a Deus. Se tirarmos o foco de Jesus, o nosso cristianismo vai ser fraco, fútil, inconsistente, raso, superficial. Então, siga o conselho do apóstolo Paulo, olhe para Jesus, prossiga para o alvo chamado Jesus,
Mantenha o seu olhar, o seu foco no alvo certo, na pessoa certa, em Jesus. Prosseguir olhando para o alvo, que é Jesus. No tempo do fim, como é o tempo em que estamos vivendo, exigirá de cada um de nós determinação e foco. Pense comigo, queria que você refletisse por alguns segundos. Você tem o hábito de começar as coisas e terminar? Ou geralmente você para no meio do caminho? Isso em todas as áreas da existência. Porque se você for esse tipo de pessoa, dificilmente você vai conseguir se manter focado no alvo. Porque manter o olhar em Jesus, no nosso alvo, no nosso modelo, a quem devemos imitar, esse Jesus a quem devemos imitar, é difícil, mas não é impossível. Eu penso que é possível sim, irmãos. Se a gente estiver focado em Jesus, no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é possível sim. Nós podemos sim sair do meio de uma geração corrupta e perversa. Nós podemos sim sair do meio de um sistema iníquo. Nós podemos sim brilhar como astros e luzeiros no mundo. Nós podemos sim ser sal dessa terra. Nós podemos sim ser luz desse mundo. Nós podemos sim encararmos a missão de Deus, encarnarmos a missão de Deus, a verdade de Deus que liberta qualquer ser humano. Nós podemos sim, se nós mantivermos o nosso foco em Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, Paulo diz o porquê que ele tinha um foco em Jesus e porquê ele decidiu entregar sua vida a Ele. Ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, um morreu por todos, portanto todos morreram. Ele diz no versículo 15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e foi ressuscitado. Paulo diz: eu dediquei a minha vida a Ele, porque o amor dEle por mim me constrange. O Paulo está dizendo: o céu desceu até nós em Jesus. O amor na sua mais absoluta plenitude esteve em nosso meio, experimentando a história, os anos, os meses, os dias, assim como nós. Esse amor autodoador, esse amor sacrificial, esse amor substitutivo, esse amor leal, esse amor que morreu, ressuscitou e que vive para sempre e que nos possibilita também agora viver com Ele. Aleluias. Por isso que Paulo dedicou toda a sua existência focado nesse alvo que era Jesus. Eu concluo dizendo: portanto, se desprenda do que ficou para trás, com todas as implicações que isso possa ter, porque Deus não está lá. Ele disse a Moisés: eu não sou o que era. Ele diz: eu sou o que sou. Confiar em Deus tem a ver com o futuro. Comece a perceber as coisas novas que Deus está fazendo e mantenha o seu olhar nelas, em Jesus. O profeta Jeremias diz no capítulo 29, versículo 11: eu sei os pensamentos que Deus tem a meu respeito. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus falando, diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vida com Deus não torna a nossa vida mais fácil. Paulo é uma prova disso. Ele aqui está preso, mas a vida com Deus nos faz mais maduro, mais preparado, mais forte, mais cheio de fé e mais capaz de enfrentar com dignidade toda e qualquer situação, pois eu sei os pensamentos que o Pai que me criou e me ama tem sobre mim, e são pensamentos de paz e de bens. C.S. Lewis disse que o Evangelho não torna as pessoas melhores, o Evangelho faz pessoas novas. O Evangelho não torna pessoas melhores, o Evangelho faz pessoas novas. Que Deus te faça cada dia uma pessoa nova nele, com foco, inconformado, desprendido e com os olhos sempre no alvo, que é Cristo Jesus. E eu termino com as palavras do apóstolo Paulo aqui aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz: eu estou convencido, irmãos, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que seja assim na minha vida, na sua vida, nesses dias. Mantenha-se no alvo, foque o seu olhar em Jesus, que essa realidade, que essas verdades se concretizem na sua história. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.
está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Estás aqui, Senhor, estás aqui, Senhor, estás aqui e posso te ouvir, sei que estás aqui, estás aqui, Senhor, estás aí, Senhor, estás aqui e posso sentir, sei que estás aqui, sei que estás aqui. Aleluias. Nessa mesma carta, o apóstolo Paulo diz que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele também diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Ele chega a dizer que considerou tudo como perca por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus e ser achado nele. Mas lembre-se, Paulo está preso. Quais são as cadeias que te prendem nessa hora? Em quais cadeias você tem estado preso nesses últimos meses? Sejam elas cadeias emocionais, cadeias físicas, cadeias espirituais. Quais são as cadeias que estão te aprisionando nesse tempo tão difícil? Paulo está preso fisicamente, circunstancialmente, mas as cadeias físicas dele não lhe tiram do foco, não roubam o seu olhar do alvo, que é Jesus. O que é que tem roubado você nesse tempo? O que é que tem tirado o teu foco de Jesus nesse tempo? Nessa mesma carta, Paulo vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos apresentar tudo a Deus, através de oração, de orações, petições e súplicas. Por isso nós vamos orar nesse momento. Eu não sei quais são as cadeias que te aprisionam, eu não sei o que tem tirado o teu foco, o teu olhar de Jesus, mas eu te convido a apresentar isso agora a Ele em oração, a colocar diante dEle em oração. E esse Jesus que quebra cadeias, cadeias espirituais, cadeias emocionais, cadeias físicas, Ele vai te visitar nessa hora com libertação, porque o Espírito de Deus está sobre nós, o Espírito libertador, o Espírito Santo, o outro Consolador foi derramado sobre nós, e é Ele quem nos converte, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos liberta do pecado, do juízo e da justiça. Por isso eu convido você nesse momento a fechar os olhos e a irmos a Deus em oração, com todo temor e tremor diante dEle, através do nome de Jesus. Vamos falar com Deus em oração. Deus nosso Pai, nós entramos na Tua presença através do nome de Jesus, Teu Filho amado. E ao entrar na Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, agradecer pela vida do apóstolo Paulo. Senhor, ele é uma inspiração para nós. Nos ajuda a ter esse mesmo foco, essa mesma determinação, a mantermos o nosso olhar fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus e Pai, eu te oro nesse momento, oro por esse Teu filho, por essa Tua filha, Senhor, que tem se encontrado aprisionado. Pessoas que estão em prisões circunstanciais, prisões da alma, Senhor. Seja depressão, seja sentimento de suicídio, seja
seja sentimento de ansiedade. Tu és o Deus que não somente cura corpo, cura perna, cura braço, cura cabeça. Não, Tu és o Deus que cura a alma. O Senhor é um Deus que liberta a nossa alma. Tu és um Deus que sara a nossa alma. O Senhor tem cura para nós. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, alcança essa pessoa nessa hora com libertação. Liberta ela, Pai, em nome de Jesus, desse sentimento de opressão, de medo, de pânico, de temor. Coloca os olhos dela fixos em Ti, Jesus. Que ela volte a olhar na direção certa, na pessoa certa, no alvo certo que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, opera um milagre nessa hora, nessa vida, na vida das pessoas que nos ouvem. O Senhor conhece a história, a biografia, a realidade de cada um dos Teus filhos, Pai. Por isso, ó Espírito Santo, trabalha nos corações, trabalha nas mentes, alicerça a nossa vida na Tua presença, alicerça a nossa vida na Tua palavra. A Tua palavra que é lâmpada para nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que ela nos foque em Jesus, nos leve a Jesus, e que olhando para Jesus, possamos continuar firmes, Senhor, prosseguindo em direção à Tua presença, prosseguindo em direção ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, realiza isso em cada um de nós, na vida dos Teus filhos que nos ouvem nessa hora. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, Pai, e para a glória de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Gostaria de me despedir você com a bênção pastoral nesse momento. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, Senhor. Estás aqui, posso sentir. Sei que estás aqui. Estás aqui.